Oi pessoal, de volta com a nossa aula. Agora que a gente já tem alguma noção a respeito de como criar uma animação com o POV-Ray, é interessante a gente conhecer um pouquinho de como se dá o processo criativo. Criativo no sentido de como eu desenvolvo uma ideia a respeito de um tema que eu quero animar, tá certo? E esse processo criativo a gente costuma dividir em fases ou em etapas, tá certo? E a primeira dessas etapas, que vocês estão vendo aqui, olha, consiste na definição da história. Ou seja, é como quando você vai fazer um filme, como quando você vai fazer uma novela, como quando você vai escrever um livro, normalmente você cria três documentos, tá certo? E esses documentos a gente chama de sinopse, roteiro e storyboard, tá? O storyboard em particular é alguma coisa que a gente usa muito em filmes, em desenhos animados, tá ok? Bom, mas o que é sinopse, o que é roteiro, o que é storyboard, hein, gente? A sinopse, pessoal, é um resumo, tá? É uma síntese, é um resumo bem curto a respeito da história que você quer contar. Em poucas linhas você define o que você pretende com a tua animação, qual história você quer contar. Então isso é o que a gente chama de sinopse, tá certo? O roteiro, pessoal, ele é um texto onde você detalha a sinopse. Se a sinopse é um resumo, perdão, o roteiro, gente, ele descreve a história como um todo. Ou seja, ele detalha em todas as particularidades possíveis aquilo que você quer escrever, aquilo que você quer desenhar, perdão, na sua animação, por exemplo. Tá certo? O storyboard, pessoal, é uma maneira de você colocar o seu roteiro em uma forma gráfica, porém com algum resumo. Tá? Só para a gente entender melhor, imagina uma história em quadrinhos. O storyboard ele nada mais é do que uma história em quadrinhos onde você conta através de uma forma gráfica a sua história. Tá certo? Então, olha, por exemplo, vamos imaginar aqueles desenhos antigos do Zé Colmeia. Os desenhos antigos do Zé Colmeia, eles tinham, claro, uma sinopse, eles tinham um roteiro e tinham também um storyboard. Nesse storyboard, o artista, né, o roteirista, ele contava de uma maneira gráfica a historinha que ele gostaria de colocar na forma de um desenho animado. Então, por exemplo, nesse nosso caso, a gente tem aqui o Zé Colmeia e o Catatal olhando uma cesta, não é? A cesta provavelmente é uma armadilha que o guarda do campo deixou para eles. Ele está testando se o Zé Colmeia vai ser curioso ou não e tentar abrir a cesta, né? E lógico, o Zé Colmeia vai. E a hora que ele abre a cesta, ele tem uma surpresa, né? Ele leva um socão na cara e afunda o nariz dele. E aí o guarda comenta, olha, tá vendo como ele é curioso? E aí ele conta pro Catatal que ele se deu mal. Tá? Então, sei lá, esse é um exemplo de storyboard que você pode usar para descrever a tua ideia. Tá certo? Então aquela é a primeira fase, gente. Você definindo a sinopse, o roteiro e o storyboard, você fecha a primeira fase, que é a descrição do seu desenho, né, da sua animação. Na segunda etapa, pessoal, a gente se preocupa em desenhar de fato, ou seja, em criar um modelo. A criação desse modelo, ela pode ser feita, ou melhor dizendo, no nosso caso, ela vai ser feita usando o que? O computador. Então, no nosso caso, nós vamos fazer uma animação modelada por computador. A gente não vai chegar tanto, tá? Nessa segunda parte aqui da segunda etapa, a gente não vai chegar tão fundo assim não. Mas se você pegar um desenho animado qualquer, você tem algumas características particulares de cada personagem, né? Um é risonho, o outro é bravo, um é um mocinho, o outro é bandido, não é isso? Então a gente tem, na fase do desenho, também a definição da personalidade de cada personagem da nossa história. Ou seja, além de desenhar o modelo graficamente, né, além de fazer o modelo gráfico do desenho, você também define as características do seu personagem. E lógico, não é? Essas características, o caráter do personagem, de alguma forma ele vai estar amarrado ao desenho do mesmo, ok? Na terceira etapa, pessoal, a gente define a trilha sonora da animação.
Ou seja, a gente às vezes tende a imaginar que a trilha sonora é a última coisa que é feita, né? Mas não, a trilha sonora ela é pensada com antecedência, tá certo? Então, logo depois que você deu cara aos seus personagens, você fez a parte gráfica deles, você já começa a se preocupar com a trilha sonora da sua animação. A quarta etapa, essa a gente vai fazer, quarta e quinta etapa, né? Essas duas a gente vai fazer e vai fazer com muito cuidado. A quarta etapa, pessoal, é o que a gente chama desenho dos quadros chaves, ou keyframes, ou quadros principais. O que é que são keyframes? Pensa na minha animação da câmera sobre a paisagem, que a gente viu agora há pouco. Nessa minha animação, eu tenho um ponto de partida, que é onde a câmera se encontra, e um ponto de chegada, que é onde a câmera vai ficar. Tá? Esses dois pontos, o de partida e o de chegada, são os quadros principais da minha animação. Ou seja, são os keyframes. Tá certo? Só que não são só os keyframes que existem numa animação. Existem também os quadros intermediários, né, que a gente chama de in-between. Então, olha, quadros in-between são o quê? São quadros que estão entre os keyframes. E o que é que o POV-Ray faz junto com o anim.ini? Junto com o anim.ini, o POV-Ray guia os in-betweenings. Ou seja, lembra do desenho da aula passada, da animação da aula passada, em que a gente gerou vários quadros para aquela palavrinha anima? Aquele monte de quadro que nós geramos são os in-betweens, que vão dar origem ao quê? A animação final, que é o nosso produto. Tá certo? Sexta etapa. Na sexta etapa, que vocês também vão fazer, vocês juntam a trilha sonora com as imagens que você gerar através do POV-Ray. Tá certo? Quando você gera a imagem, quando você gera o conjunto de imagens, e a esse conjunto de imagens você agrupa a trilha sonora, você está criando aí a sua animação. Ok? Existe uma sétima etapa, no nosso caso a gente até não vai fazer isso, que se chama de pós-processamento. Né? Nessa fase você faz a edição do filme. Como assim? Pode ser que você queira tirar cenas do seu filme que você achou que não ficaram bacanas, pode ser que você queira colocar aqueles fades, né? Escurece a tela, clareia a tela, os créditos, enfim. O pós-processamento é uma forma de você deixar o seu filme pronto para distribuição. Tá? Mentira, a gente vai fazer pós-processamento sim. Nós vamos juntar a nossa animação, uma cena de abertura e uma cena de créditos. Então a gente vai ter pós-processamento sim. Eu me esqueci, agora estou lembrando, isso vai ter sim no nosso trabalho. Ok, gente? Bom, lembrando que o nosso trabalho é animação modelada por computador. Então esse é o foco que a gente não pode perder. Ok, pessoal? Então isso é uma breve apresentação do processo criativo e já já a gente vai falar mais especificamente do nosso trabalho. Por enquanto eu encerro essa apresentação. Até breve.